tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal e hoje vamos estudar um pouco mais a respeito da diferença de cronologia nos manuscritos antigos. Estudamos no capítulo passado a respeito de Gênesis capítulo 5, as diferenças que existem ali nos manuscritos hebraico, Pentateuco samaritano, na Septuaginta e também nos escritos de Flávio Joséfo. Hoje, da mesma forma, estudaremos um pouco sobre isso no capítulo 11. Lembrando também, se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Se você gostar do vídeo, dê um joinha. Se você quiser, deixe o seu comentário também. Compartilhe para que o vídeo ganhe relevância e outras pessoas possam ter acesso ao mesmo conhecimento. Da mesma forma que acontece em Gênesis capítulo 5, a diferença cronológica, como estudamos, também em Gênesis capítulo 11 ocorre a mesma coisa. Uma coisa interessante também de salientar é que na Bíblia hebraica, por exemplo, o período entre o dilúvio e o nascimento de Abraão se dá em 352 anos, o que não acontece na Septuaginta. Nos escritos da Septuaginta, eles divergem, eles podem chegar entre 1132 anos ou 1232 anos. Veja a diferença nos próprios manuscritos da Septuaginta, né? Entre um e outro manuscrito que pode se encontrar. Um outro ponto bastante interessante, o qual abordaremos, é o fato de que na cronologia, nessa diferença cronológica, existe um nome que é citado apenas na Septuaginta. Ele não é citado na Bíblia hebraica, não é citado no Pentateuco samaritano e muito menos nos escritos de Flávio Joséfo. O nome é Cainã, seria o chamado segundo Cainã, que ele seria filho de Arfaxade, está entre Arfaxade e Salá. É interessante que quando você vai na Bíblia, por exemplo, na Bíblia grega, no Novo Testamento, você encontra lá em Lucas, capítulo 35 e 36, ele faz exatamente a menção deste segundo Cainã. Entende-se que Lucas tinha conhecimento e usava a Bíblia da Septuaginta, né? Mas isso não quer dizer que houve um erro em Moisés, que Moisés errou ao escrever ou não. O fato é que, por exemplo, quando você vai em Esdras, capítulo 7, e ele começa a descrever a sua linhagem, ele omite pelo menos 6 reis ali na linhagem. Quando você vai, por exemplo, em Mateus, capítulo 4, podemos ver ali que Mateus, capítulo 4, versos de 8 até o 17, ele omite pelo menos 4 reis de Judá, entendeu? Então isso é bastante interessante, porque vemos que uma coisa não anula a outra, né? Mas há sim, por isso há essa incerteza em muitas questões da cronologia, né? Bom, então iniciaremos agora a diferença cronológica dos manuscritos, parte 2. Então, da mesma forma que o estudo anterior, faremos a comparação dos textos no hebraico, no Pentateuco samaritano, na Septuaginta e nos escritos de Flávio Joséfo. E em todos eles veremos as seguintes datas: idade ao nascer o filho e depois os anos restantes de cada um. Então o primeiro é Sem. E como nós vimos quando Arfaxade nasceu, já em estudo anterior, vimos que tinha se passado 2 anos após o dilúvio. Então, quando Arfaxade nasceu, Sem tinha 100 anos. Então o texto hebraico diz que ele viveu mais 500 anos. E tanto o Pentateuco samaritano como o Septuaginta
seguem a mesma quantidade de anos. E Flávio Joséfo não coloca nada a respeito disso. No caso de Arfaxade, a Bíblia coloca que ele foi pai com 35 anos no texto hebraico massorético e depois viveu mais 403 anos. Já o Pentateuco samaritano coloca a idade de 135 anos ao nascer seu filho e viveu mais 303 anos. Já a Septuaginta coloca a idade de que quando nasceu seu filho ele tinha 135 anos e que depois disso viveu mais 430 anos. Já em outros manuscritos da própria Septuaginta, essa quantidade de anos pode variar. E Flávio Joséfo diz que Arfaxade foi pai com 135 anos. Agora, como eu havia dito, existe este Cainã, que no caso seria filho de Arfaxade e pai de Salá. No entanto, ele só aparece na Septuaginta, que a idade ao nascer o seu filho, ele teria 130 anos e depois viveu mais 330 anos. Já nos escritos de Flávio Joséfo, ele também cita Cainã, no entanto, ele diz que foi pai com 190 anos. E o próximo é Salá. A idade ao nascer o seu filho, ele tinha 30 anos, segundo o texto hebraico, e os anos restantes, então, foram 403. Já o Pentateuco samaritano diz que ele foi pai aos 130 anos e depois viveu mais 303. A Septuaginta diz que ele foi pai com 130 anos e depois viveu mais 330 anos. E Flávio Joséfo diz que ele foi pai aos 130 anos. O próximo é Éber. Segundo o texto hebraico, ele foi pai aos 34 anos e viveu mais 430 anos. Já no Pentateuco samaritano, diz que ele foi pai aos 134 anos e viveu depois disso mais 270 anos. Já na Septuaginta, ele foi pai aos 134 e viveu mais 370 anos. Aqui também, dependendo dos manuscritos da Septuaginta, eles podem variar quantidade de anos. E Flávio Joséfo coloca que ele foi pai aos 134 anos. Depois então segue Peleg. O texto hebraico diz que ele foi pai aos 30 anos e depois disso viveu mais 209 anos. Já no Pentateuco samaritano diz que ele foi pai aos 130 e viveu mais 109. Já na Septuaginta, os textos dizem que ele foi pai com 130 anos e viveu mais 209 anos. Da mesma forma, Flávio Joséfo diz que ele foi pai aos 130 anos. Então, Reu, segundo o texto hebraico, foi pai aos 32 anos e viveu mais 207 anos. Já no Pentateuco samaritano, diz que ele foi pai aos 132 anos e viveu mais 107. Na Septuaginta, nós vemos que ele foi pai aos 132 anos e viveu mais 207. E Flávio Joséfo diz que ele foi pai quando tinha 130 anos. Serug, segundo o texto hebraico, ele foi pai com 30 anos e viveu mais 200 anos. Já no Pentateuco samaritano, diz que ele foi pai com 130 e viveu mais 100 anos. Já na Septuaginta, ele foi pai de Naor com 130 anos e depois disso viveu mais 200. E Flávio Joséfo
diz que ele foi pai com 132 anos. Quando chegamos a Naor, o texto hebraico nos diz que ele foi pai de Terá aos 29 anos e depois disso viveu mais 119 anos. Já no Pentateuco samaritano diz que ele foi pai aos 79 anos e depois disso viveu mais 69 anos. Já na Septuaginta, o texto nos diz que ele foi pai aos 179 anos. No entanto, dependendo dos manuscritos, também podem variar. E os anos restantes dele, no caso aqui consta como 129 na Septuaginta, e também esta idade de anos pode variar conforme os manuscritos. Flávio Joséfo, ele diz que Naor foi pai de Terá com 120 anos. Terá, então, quando o texto hebraico diz que ele foi pai, ele tinha 70 anos e depois viveu mais 135 anos. No Pentateuco samaritano, diz que ele foi pai com 70 anos e viveu depois mais 75 anos. Já na Septuaginta, diz que ele foi pai com 70 anos e viveu depois disso ainda mais 135 anos. E Flávio Joséfo não fala sobre isso. E conforme também já estudamos, Terá, no caso do nascimento de Abraão, tinha 130 anos, conforme o texto hebraico. E também, depois disso, ele viveu mais 75 anos. Já no Pentateuco samaritano, diz que ele foi pai, nesse caso, aos 70 anos, e viveu mais 135 anos. Já na Septuaginta, ele foi pai, nesse caso, aos 130 anos de Abraão, e depois disso viveu mais 75 anos. Como você pode ver, no caso de Terá, os textos batem exatamente como o texto hebraico da Septuaginta. E Flávio Joséfo diz que a idade ao nascer do seu filho, ele tinha 70 anos. Além do ensinamento, além de algumas comparações que podemos fazer com números, com cronologias, uma das coisas que mais me desperta a atenção é o fato de que o conhecimento com Deus, o andar com Deus, foi passando de pai para filho. As experiências de cada pai passou para seu filho, e assim sucessivamente ia passando. Infelizmente, com o pecado, as coisas vão piorando cada vez mais, e como temos visto hoje, pais já não passam mais muitas coisas a seus filhos, além de alguns valores, talvez, como alguns pais passam, mas valores eternos, valores espirituais, são os mais importantes de passarmos aos nossos filhos. Que valores temos passado aos nossos filhos? É algo para se pensar, não? Até mais, até o nosso próximo estudo na beleza da cronologia e da genealogia. Até mais.